Agora, queridos, na continuidade da nossa lição, se fez necessário explicar o tumulto criado por Demétrio, para que agora o apóstolo ele manda chamar os discípulos em Mileto, né? Saísse de Éfeso para Mileto. Por que ele não foi para Éfeso? Porque tinha criado esse tumulto lá. Então, o apóstolo Paulo tinha uma finalidade. Qual era a finalidade do apóstolo Paulo nesse retorno? Nesse retorno, ele tinha uma finalidade que era de chegar em Jerusalém no dia de Pentecoste, né? Isso está escrito quer ver? No capítulo de número 19, no capítulo 19, ou melhor, no capítulo 20, e o versículo de número 16 diz assim, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar mais tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecoste. Então, ele reúne os seus irmãos ali em Mileto, né, para dar as instruções, e ele precisava adiantar a sua viagem, porque ele precisava estar lá no dia de Pentecoste. Muito bem. O que me chama a atenção aqui é que ele faz uma viagem programada. Ele faz mesmo lá naquela época, onde o trajeto não era fácil, né? Era navios, as embarcações não era nada nem parecido com o que existe hoje, né? E viagens terrestres, né? Ele fez um planejamento. Nós lendo aqui a lição, no capítulo 20, nós vamos ver que ele demora mais ou menos 5 dias, né, para fazer esses passeios, né, que não foi um passeio, foi uma revisitação aqui as igrejas, né, da Ásia aqui, da Macedônia. Aproximadamente uns 5 dias ele demora, e ele chega em Mileto, e aqui em Mileto ele chama os presbíteros da igreja. Aí nós vamos ver que, ainda no capítulo 20, ele chega no versículo de número 6, diz que e depois dos dias dos pães asmos, navegamos a Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Então nós vimos aqui 5 dias durou essa revisitação. Depois ele fica mais 7 dias com os irmãos, que só aí já vai dando 12, né? E nós vimos que nesse último dia, ele faz uma ministração, né, num cenáculo, onde ali naquela ministração tem um episódio que acontece ali com Eutico. Eutico, ele cai do 3º andar e morre. Paulo desce, o ressuscita,
e o menino tenha vida de novo. Isso, o discurso era aproximadamente meia-noite, isso acontece. Aí a leitura vai dizer que ele prolonga esse discurso até amanhã, né? Até o romper da alva, quer dizer, até o sol se pôr no dia seguinte, ou seja, passa a noite numa grande vigília. Isso é o que eu entendo. A palavra vigília não está escrito, mas diz que ele passa a noite dando instruções ali naquele cenáculo, tá? Ele passa a noite aqui, neste cenáculo. Olha o que diz aqui, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou-se a prática, ou seja, a pregação, até meia-noite. Aí acontece o episódio, né, do menino se cai pela janela, e aí ele pega ele morto. No versículo 10 a Bíblia diz que Paulo ressuscita, e aí o versículo 11, subindo ele a partir do pão, ele volta para partir o pão, e aí ele falou largamente até a alva, ao romper da alva, no dia seguinte. Então nós presenciamos aqui uma grande vigília do apóstolo Paulo. Era um homem comprometido, com o evangelho. Então ele queria deixar tudo muito claro dos seus ensinamentos e o seu compromisso com a palavra ali para os discípulos. Tá certo? Aí no versículo 17, a Bíblia vai falar que agora de Mileto ele manda chamar os anciãos da igreja, os presbíteros da igreja de Éfeso, para ali dar as suas instruções, né? E agora dessas instruções nós vamos entender aqui no nosso tópico de número 1, o ministério de Paulo como exemplo de fidelidade. Olha, amados, é importantíssimo a fidelidade no ministério. O obreiro, ele precisa ser fiel ao ministério e à sua chamada, né? Um ministério vivido com coerência e entrega. Tem que ser coerente e tem de entregar aquilo que foi preposto. Paulo apresenta seu ministério como um testemunho vivo e fiel ao Senhor. Ele recorda aos presbíteros de Éfeso que serviu com toda a humildade, lágrima e provações. Ele ali naquela reunião, ele coloca que ele serviu com toda fidelidade, humildade, com muitas provações, mas ele não desistiu. Então, o obreiro, ele precisa ter essa convicção. Então, o tópico 1 da lição nos fala sobre fidelidade. Fidelidade ao ministério. O obreiro, ele precisa ter fidelidade ao ministério. Ele tem que falar a mesma língua que fala o seu líder. Ele não pode jogar contra a sua liderança. Tem que falar a mesma língua. Porque aqui está a obediência ao ministério. A obediência à liderança da igreja. Né? Muito bom. Mostrando que o verdadeiro ministério nasce do
do quebrantamento e da perseverança. Sua fidelidade manifesta-se ao compromisso de anunciar todo o conselho de Deus, sem omitir verdades, sem esconder verdades. Então, a fidelidade, ela é um livro aberto no ministério. O obreiro precisa ter esse livro aberto no ministério. E isso o apóstolo Paulo passou ali para os seus discípulos, os seus obreiros, que ele fez ali em Éfeso. Ele deixou muito claro, um livro aberto, dizendo assim: olha, vocês não vão encontrar facilidades, vocês vão encontrar, no ditado popular aí, pedreiras, porém, seja fiel ao ministério. Eu não vou voltar mais aqui, mas esta obra tem que dar continuidade sem negociar princípios, sem ter que negociar o que eu ensinei para vocês. Muito bom. A fidelidade apostólica como guarda da verdade. Como guarda da verdade. Guarda da verdade. A fidelidade como guarda da verdade. O que é isso? O que é isso? A fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina. Então, o que é guardar? Guardar é algo que você pega e zela, né? Então, isso aqui é o zelo pela sã doutrina. E quando eu falo de doutrina não tem nada a ver com usos e costumes. Doutrina é a fidelidade da palavra, não negociar princípios. Então, guarda da verdade é não negociar princípio. Então, ele diz o seguinte: a fidelidade apostólica envolve zelo pela sã doutrina e vigilância contra erros. O discípulo pode errar? Pode, mas, como eu disse no início, ele é preparado para ele antecipar ou antever uma situação. Com o quê? Com a palavra. Porque quando a igreja ela é doutrinada, então ela está em alerta para precavendo de erros. Tá certo? Então Paulo sabia que apenas a verdade do Evangelho seria capaz de confrontar as falsas doutrinas e preservar a igreja. Então, com toda a experiência, ele sabia que poderia vir erros, mas isso seria precavido se tivesse continuidade os ensinos apostólicos, os ensinos da sã doutrina. Aí não teria brechas para o falso mestre, o falso ensinador. Muito bom. Por isso, líderes são chamados a ensinar com firmeza. Por isso, líderes são chamados a ensinar com firmeza, mansidão e discernimento reto a fiel palavra. Discernimento reto a fiel palavra. A liderança. Então, todas essas instruções, o pastor Paulo, ele deu para os seus irmãos ali na igreja.
A igreja permanece saudável. Quando? Quando que a igreja permanece saudável? Quando se alimenta da palavra e desenvolve uma fé não fingida. Oh, maravilha que é! Quando a igreja alimenta da palavra e ela desenvolve uma fé não fingida, sustentada por uma boa consciência. Boa consciência. Lembra? O apóstolo Paulo disse que a consciência de muitos já tinha cauterizado, ele já não tinha mais a percepção do pecado. É triste quando o homem a consciência dele não o acusa mais. Muito bom. O terceiro subtópico vai falar sobre fidelidade diante do futuro e consciência irrepreensível. Fidelidade diante do futuro. O apóstolo também revela pressentimentos acerca do futuro, afirmando que o Espírito Santo lhe testificava prisões e tribulações em Jerusalém. E quando ele agora sai de Éfeso, né? Ele agora, aqui no nosso mapa, né? Ele aqui em Mileto, e aí ele, nas suas instruções aos seus discípulos, né, aos seus obreiros, ele diz: olha, pressentimento eu tenho, que daqui para cá, o que me espera é prisões e tribulações. Não vejo mais, não volto mais para ver vocês. Agora, eu pergunto, se um homem tem essa certeza, ele vai para cima daquilo que ele está tendo como um perigo? O apóstolo Paulo diz que ele não tinha a sua vida por preciosa, porque o prazer dele era fazer a obra na qual ele foi chamado. Muito bem. Ainda assim, não recua, pois considera a sua vida sem valor diante do chamado de completar a carreira e testemunhar do Evangelho da Graça. Pois é, não tem como preciosa a minha vida. O importante para mim é completar minha carreira, né? E fazer a vontade daquele que me chamou. A graça, a minha graça te basta, Paulo. Tá certo, amados? Esse exemplo nos ensina que a fidelidade não elimina sofrimentos. A fidelidade não elimina sofrimentos. Como é que é isso? Fidelidade não elimina sofrimentos. Pois é, mesmo sendo fiel, eu não estou isento de sofrimentos. Porém, olha o que diz a continuação: mas produz segurança diante de Deus. Então, ser fiel, fidelidade, nos produz segurança. Nos produz segurança. Diante de Deus. Essa é a fidelidade que Deus espera do seu povo. A partir dessa convicção, Paulo passa a exortar os líderes e cuidar vigilantemente da igreja. A partir dessa convicção que ele tinha, a convicção que ele tinha de sofrimentos e prisões, ele avisa a igreja que eles cuidassem, tivessem o cuidado de ser vigilantemente. O que é ser vigilantemente? É
ficar de olho aberto sempre na igreja, porque ele não estaria mais entre eles. Tá certo, amados? Vamos adiante? Tópico 2: presbítero contra os falsos mestres. O Espírito Santo como orientador do ministério pastoral. O que é isso? Paulo afirma que os líderes da igreja foram constituídos pelo Espírito Santo, né? Como bispos, isso é, supervisor do rebanho. Então vocês foram constituídos como supervisor do rebanho, para cuidar do rebanho. Então precisa cuidar bem. Cuidar bem. No mesmo versículo, ele também chama os pastores de pastores e de presbíteros, que tem o mesmo ofício, é o que diz aqui. Muito bom. Então, amados, o chamado pastoral é para cuidar. A liderança é cuidar. Cuidar não quer dizer trazer um peso sobre o rebanho. Não. Cuidar é ter cuidado com o rebanho, ser zeloso com o rebanho. Não é passar a mão nas coisas que não deve, não, é alertar o rebanho. Isso é cuidado. Perigo real e contínuo das falsas doutrinas. Então, é uma outra advertência que ele traz. Ele adverte que lobos cruéis viriam no meio, de fora e até dentro, e que eles tivessem o discernimento sobre estes lobos. Surgirão também de fora quanto de dentro da própria comunidade, distorcendo a verdade para atrair discípulos para si. Então, trazer discípulo para o seu próprio ego, buscando o seu próprio bel prazer. Esses falsos mestres, movidos por interesses egoístas, né, bel prazer, representam ainda hoje uma ameaça constante à fidelidade da igreja. Pois é, você, eu, nós já ouvimos isso, né? Muitas das vezes. Essas pessoas buscando o seu bel prazer. Aí tem uma referência, Romanos capítulo 16, versículo 17 e 18, e 1 João capítulo 4, versículo 1. Você pode conferir aí na sua Bíblia esta referência sobre os falsos mestres, né, que eles estão aí ameaçando a fidelidade da igreja. Vamos adiante. Vigilância espiritual, como deve permanecer? Vigilância espiritual como dever permanente do pastor. Bom, amados, Paulo exorta os presbíteros a vigilância constante. Então, o pastor, o bispo, aquele que cuida de rebanho, ele precisa ter um cuidado com o rebanho. Esse cuidado, muitas das vezes, ele precisa ser até severo, até com cajado. Precisa ser verdadeiro. Verdade. A verdade da palavra, não negociar os princípios. Então, lembrando-lhes que por 3 anos advertiu a igreja com lágrima. Ele diz, olha, eu tive com vocês por 3 anos, advertindo vocês com lágrima, e isso não pode ser barato, ser negociado de qualquer forma. Precisa ter cuidado, quando tiver que corrigir com cajado, corrija, mas não basta tapinha nas costas de todos, porque nem todos
merecem o tapinha nas costas. Quando tiver que dar tapinha nas costas, vocês dão, mas quando tiver que bater com o cajado, vocês batem. É isso que ele quer dizer. Vigiar implica cuidar, alimentar e proteger o rebanho com amor e fidelidade, seguindo o exemplo do bom pastor. O Senhor Jesus fala lá no livro de João, capítulo 11, versículo 11, que ele é o pastor, e o pastor ele cuida das ovelhas. Nesse capítulo vai dizer que o mercenário que não é pastor, ele chega com toda a pinta de pastor, porém ele quer a lã das ovelhas. Mas as ovelhas, ela não segue o mercenário, porque ela não conhece a voz dele. Então a ovelha conhece a voz do pastor e o pastor conhece a voz da ovelha. Então, o pastor verdadeiro, ele tem essa qualidade. Tá certo, amados? Muito bom. Tópico 3 da nossa lição: o cuidado pastoral de Paulo com os líderes da igreja. Qual foi o cuidado? A palavra de Deus como fundamento seguro do ministério. Então, trazendo esse cuidado, ele diz: olha, vocês têm que andar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é o cuidado do ministério, é um cuidado seguro. Quando vocês usarem esta palavra, então sempre vocês vão ter uma defesa do próprio Deus. Ao concluir sua exortação, Paulo entrega os presbíteros a Deus e a palavra de sua graça, revelando o coração do cuidado pastoral, a centralidade das Escrituras. É a palavra que edifica, amadurece e produz o crente a herança entre os sacrifícios. A fidelidade apostólica não se apoia em autoridade pessoal, nem em tradições humanas, mas na submissão pela palavra, na submissão plena à palavra confiada por Deus. Então, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 4, é uma referência. Então ele diz: olha, a fidelidade à palavra. Vocês não podem negociar esse princípio de maneira alguma. Seja fiel à palavra. O verdadeiro líder jamais se coloca acima das Escrituras, mas se deixa governar por elas, pois somente a palavra preserva a igreja. Somente a palavra preserva a igreja firme e frutífera. Uma igreja com bons ensinamentos e uma boa palavra, ela frutífera, ela frutifica. Os seus líderes, eles têm alimentos e os liderados são beneficiados com isso, dando fruto para a obra de Deus. O exemplo de desprendimento de serviço cristão. Paulo reforça sua integridade ao declarar que não cobiçou riquezas nem buscou ganhos pessoais. Pelo contrário, trabalhou com suas próprias mãos para suprir suas necessidades e ajudar os que estavam com ele. Então aqui, amados, com o exemplo, mesmo com líder, né, nós temos que dar depoimento do serviço cristão, não sendo pesado aos irmãos, trabalhar sempre sem fazer pesado os outros, né? Então,
essa é uma das instruções do apóstolo Paulo. Esse testemunho confronta diretamente a postura de falsos obreiros, movido pela ganância e pelo desejo de lucro. Então, nesse caso aqui, muitos obreiros, eles movidos por ganância, eles fazem o contrário. Ele faz o contrário, né, trazendo o entendimento do ministério como uma fonte de lucro e fazendo pesado os seus coliderados, né? Os seus coliderados, trazendo, né, prejuízos, né? E aí muitos já sabem qual que é o destino disso, né? Enriquecimento ilícito para as lideranças, os falsos, né? Os falsos mestres. Despedida marcante pelo amor e a comunhão e lágrima. Aqui nós vemos que, o encontro termina em oração, lágrimas e abraço, revelando a profundidade do vínculo espiritual entre Paulo e os seus líderes de Éfeso. Então, Paulo tinha um estreito relacionamento com os seus liderados, e ali foi difícil ali essa separação, né? Suas lágrimas expressam sofrimento pelo zelo pastoral e amor sincero. Esse afeto mostra que a defesa da verdade jamais deve ser dissociada do amor cristão. A defesa da verdade jamais pode ser dissociada do amor cristão. Ou seja, anos depois, embora elogiada por sua firmeza doutrinária, a igreja de Éfeso seria advertida por ter abandonado a prática do primeiro amor. Está no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4. Embora uma igreja, né, um povo instruído, mas foi preciso ser feito ali, né, um anjo revelando na ilha de Pátimo para João, né, sobre aquela igreja, que ela precisava de passar por uma reforma espiritual, voltando ao primeiro amor. A igreja de Éfeso. Essa é a igreja de Éfeso. Exatamente esta igreja que foi instruída, recebeu instruções, o apóstolo Paulo deixou em boas mãos, mas certamente ela voltou, né, deu um passo para trás e precisou ter essa advertência. O cuidado pastoral, portanto, exige equilíbrio entre verdades e amor. A igreja permanece viva quando guarda a sã doutrina sem perder a chama da comunhão, da oração e da devoção sincera a Cristo. Que maravilha, né? A igreja permanece viva quando quando guarda a sã doutrina. Lembra que nós falamos lá no início? A igreja, quando guarda a sã doutrina, ela é uma igreja sadia. Eu falei lá no início. E agora, no final da nossa lição, está dizendo que ela é guardada. Ela é guardada. Ela é viva quando ela observa a sã doutrina. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, já podemos concluir a nossa lição dizendo que o discurso de Paulo aos presbíteros de Éfeso permanece como um legado espiritual para a igreja em todas as épocas, né? Esse legado é para nós hoje, para a igreja em todas as épocas, porque quando fala da sã doutrina, estamos falando do ensinamento apostólico que o líder
tem que observar, tem que ter essas qualidades. Nele aprendemos que a firmeza na palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral são o maior antídoto contra as falsas doutrinas e a apostasia. A palavra, a vigilância espiritual e o amor pastoral é a dádiva maior, um antídoto maior, né, que a igreja precisa para a defesa da falsa doutrina, da apostasia na igreja. A igreja de hoje necessita de líderes e membros comprometidos com a verdade do Evangelho, disposto a servir com integridade e a cuidar do rebanho de Deus. A igreja de hoje necessita disso. Precisamos voltar atrás ao primeiro amor, às instruções das nossas lideranças, e entender que o Evangelho, ele precisa abraçar estas qualidades para que tenhamos frutos. Assim, a fidelidade bíblica continua sendo o caminho seguro para preservar a igreja do Senhor em meio ao desafio de cada geração. Cada geração tem um desafio. Nós estamos passando numa geração de um grande desafio das mídias, né? As mídias, onde tem diversas situações nas mídias, e nós precisamos ter o discernimento para comer do que é bom e abandonar ou nem tocar no que traz prejuízo para a igreja. Tá certo, amados? Que Deus em Cristo nos abençoe. Quero te pedir, inscreva no nosso canal. Esqueci de falar lá no início, mas inscreva no nosso canal, dá o seu like aí, seu joinha, e nos ajude a divulgar esse trabalho. Eu também quero agradecer a tua disposição de ter assistido esse vídeo até o fim. Continue conosco e Deus te abençoe, você e a sua casa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.